O governo federal determinou a abertura de inquérito para apurar denúncia de corrupção nos Correios. A gente teve acesso a um vídeo onde um funcionário dos Correios conta, ele sem saber que estava sendo gravado por pessoas que se passaram como empresários, ele conta como é que funcionava a estrutura de corrupção dentro dos Correios. A acusação do Procurador-Geral da República é de que políticos e partidos aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. O Lula me procurou. Ele está fazendo um esquema de mesada, um mensalão para os partidos da base. O PP e o PL quer que o PTB receba R$30 mil para cada deputado. O que você me diz disso? Eu digo, sou contra. Pode até parecer um documentário dos anos 90, mas é na hora da revolta que você entende a injustiça. O juiz Sérgio Moro aceitou mais uma denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente Lula. Ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. A classe política e a torcida do Flamengo inteira sabia disso aí. E o juiz Sérgio Moro acabou de decretar a prisão de Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrando no carro Adriano Araújo. Tudo indica, Gotino, todos esses homens que cercaram o carro agora são os agentes da Polícia Federal que estavam dentro do carro. O ex-presidente Lula tentou sair do prédio no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, mas não conseguiu. Depois de 24 horas do prazo, o ex-presidente tenta deixar a sede do sindicato. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Lula. Com a decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. O sistema é podre até o osso. O esquema começou no início dos anos 2000, quando o governo precisava garantir maioria no Congresso. Como é que faz? Compra voto. Deputados recebiam uma mesada em dinheiro vivo para votar a favor dos projetos do governo. Isso não era política, era crime organizado de colarinho branco. Em 2005, Roberto Jefferson denunciou que parlamentares estavam recebendo R$30 mil por mês. O operador do esquema era Marcos Valério, publicitário que usava empresas de fachada e contratos com estatais para desviar dinheiro. O dinheiro saía dos bancos, passava por agências de publicidade e chegava limpinho no bolso dos deputados. No meio disso, tinha gente graúda. José Dirceu, ministro da Casa Civil, apontado como chefe político do esquema. Delúbio Soares, tesoureiro do partido, também envolvido. Era uma quadrilha organizada dentro do Estado, irmão. O objetivo? Comprar apoio e manter o governo no poder. Mas a bomba explodiu. Teve CPI, investigação, e o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O julgamento começou em 2007 e foi histórico. Pela primeira vez, políticos poderosos foram condenados. Em 2012, o STF, sob comando do ministro Joaquim Barbosa, condenou mais de 20 réus por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Teve deputado cassado, teve gente presa, teve empresário condenado, mas o sistema não dorme. Muitos recorreram, alguns tiveram penas reduzidas, outros conseguiram benefícios. No fim, o mensalão mostrou duas coisas. Primeiro, que a corrupção no Brasil não é acidente, é método. Segundo, que quando a justiça funciona, dá para botar peixe grande na cadeia. Só que, como sempre, o sistema se adapta. O esquema acabou, mas a lógica da compra de apoio político continuou de outras formas. Você acha que o crime organizado tá só na favela? Ou nos presídios? Tá nada. O dinheiro do tráfico, da contravenção, da máfia não fica parado. Ele sobe. Sobe para a campanha política. Sobe para partido que promete proteger os interesses deles. Quando o Lula foi eleito, os partidos conseguiam dinheiro de uma maneira diferente de hoje. Eles dependiam muito de doações privadas feitas por pessoas ou por empresas para financiar a campanha eleitoral.
todas as doações que um partido recebia tinha que ser ilícita, de origem legal. Tinha que ser informada, comprovada, isso para impedir os partidos de receber dinheiro criminoso de origem ilegal. Por exemplo, dinheiro de facções criminosas, como o PCC. A gente recebia dinheiro de bingo. E que, além disso, no dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT, em dinheiro vivo. E crime organizado durante esse PCC. De acordo com Marcos Valério, o PT só conseguiu crescer e eleger tantos políticos porque, abre aspas, segundo o operador, a aproximação do PT com o PCC começou nos anos 2000, quando o crime organizado passou a financiar algumas campanhas políticas do partido. Então, em 2002, quando Lula foi eleito, o prefeito Celso Daniel também era membro do Partido dos Trabalhadores e esse prefeito fez um dossiê, abre aspas. De acordo com Valério, Celso Daniel foi morto depois de produzir um dossiê no qual relatava a direção do partido os múltiplos esquemas de corrupção que funcionavam na prefeitura de Santo André e arrecadava propina de empresas de ônibus, de limpezas, de casas de bingo e até de peroeiros. O dinheiro obtido financiava as campanhas eleitorais do PT e bancava as despesas pessoais dos seus dirigentes. Abre aspas. Uma coisa, Marcos, é você ser assaltado. Outra coisa, Marcos, é você ser assaltado e torturado. Significa que eles estavam atrás de alguma coisa, na minha opinião, do dossiê. Fecha aspas. Segundo Marcos Valério, Luiz Inácio foi também um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel. O caso Celso Daniel está de volta às manchetes 17 anos depois. Tudo isso porque o publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Em depoimento, Marcos Valério acusou Lula de ser um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A denúncia foi publicada pela revista Veja. E o dinheiro que o Partido dos Trabalhadores recebia de criminosos era usado também para pagar R$30 mil por mês a parlamentares e políticos para que eles aprovassem as medidas do governo Lula. Quando o sistema decide roubar, ele não leva trocado, leva caminhão. Primeiro, os caras montam um esquema dentro da Petrobras. Cada diretoria tem um dono. E quem escolhe esses diretores? Partido político. Não é por mérito, não. É por interesse. Esses diretores autorizavam contratos superfaturados com empreiteiras gigantes. O dinheiro voltava em forma de propina. Uma parte ia para os diretores, outra para os operadores financeiros e o resto alimentava o caixa dos partidos. Só tinha figurão. Paulo Roberto Costa, Renato Duque, Cerveró. Tudo diretor que mandava mais que soldado do BOP em favela. Na parte financeira, Youssef e Fernando Baiano faziam o dinheiro girar. Apareciam empreiteiras de tudo quanto é canto. Odebrecht, OAS, UTC, Andrade Gutierrez, uma verdadeira cooperativa do superfaturamento. E no meio disso, político, de tudo quanto é partido. PT, PMDB, PP, PSDB, PR, o arco íris da corrupção. Quando a PF bateu na porta do Youssef e do Paulo Roberto Costa, parceiro. Aí acabou o silêncio. Começou delação para tudo quanto é lado. Um entregava o outro como se estivesse distribuindo senha de banco. Em pouco tempo, a operação virou a maior investigação de corrupção da história do país. Gente grande presa. Presidente sendo denunciado. Ex-presidente sendo condenado. Deputado, senador, governador. Um cardápio completo. Você acha que o sistema rouba pouco? Não, parceiro. Ele leva bilhões. A Petrobras derreteu. O país entrou em recessão. Obra parou. Empreiteira faliu. Investidor fugiu. O Brasil tomou um tiro no peito da própria incompetência. Sabe o que é pior? O que vem depois. A investigação cresce. O sistema reage. Entra Supremo, entra política, entra disputa, processo anulado, pena revertida, acordo desfeito. Uma guerra jurídica. No final, parceiro, fica a lição. Se você não entender como o sistema funciona, ele te engole. Isso aqui não é sobre partido A ou B. É sobre poder. E quem tem poder
Se não for vigiado, sempre acha que pode levar vantagem. Tudo começou com uma investigação contra doleiros do Paraná. O esquema funcionava num posto de gasolina em Brasília. E acabou revelando um esquema bilionário de corrupção dentro da Petrobras. E como esse esquema funcionava? As diretorias eram nomeadas por partidos políticos e seus diretores aprovavam contratos com empreiteiras. Não demorou muito para que as grandes construtoras do país, que têm negócios com a Petrobras, acabassem no centro das investigações. O cartel tinha até um regulamento, como em um campeonato de futebol. As empresas se dividiam em equipes, buscando trazer ganhos semelhantes. O resultado? Obras muito mais caras. Entre elas, a refinaria Abreu e Lima, o complexo petroquímico do Rio e a refinaria Presidente Getúlio Vargas. Isso só para citar alguns dos contratos sob investigação. As propinas eram pagas aos executivos e variavam de 1 a 5% do contrato, de acordo com as denúncias. O dinheiro chegava por meio de operadores financeiros. Esses intermediários transformavam a propina em dinheiro limpo, usando alguns métodos como dinheiro vivo, contas no exterior ou bens. Entre os operadores investigados estão o próprio Youssef, o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto e o lobista Fernando Baiano. A Polícia Federal acredita que o principal objetivo do esquema era abastecer o caixa de campanhas durante as eleições. E aí entra o nome de Lula. O ex-presidente na época foi acusado de receber vantagens indevidas, como reformas em imóveis e apoio de empreiteiras. A Justiça de Curitiba condenou ele em alguns processos, mas depois o Supremo anulou tudo, dizendo que a Vara de Curitiba não tinha competência para julgar os casos. Resultado: Lula voltou para o jogo político, livre das condenações. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de 4 anos. O homem que virou símbolo da corrupção estava de volta ao poder. O sistema sempre encontra um jeito de continuar no jogo. Quando você acha que acabou, o sistema já recrutou meia dúzia para tomar o lugar dos que caíram. O sistema não morre. Ele se adapta, se infiltra e cresce onde você menos espera, porque ele aprende com o próprio erro. Ele volta mais silencioso e mais esperto. Se você não vigiar, parceiro, o sistema assume de novo e diz que foi você que deu permissão.